Com a palavra, secretário. Bom, boa noite para todos, para todas. Em primeiro lugar, prazer estar aqui com vocês. Eu faço minhas palavras do promotor Maurício. Eu acho que nós temos que atuar para conseguir fazer com que todos aqueles que estão aqui, de alguma maneira, consigam ter o melhor resultado nesse processo, e eu acredito que está se caminhando nesse sentido. Eu quero também dizer o seguinte: eu assumi a Secretaria de Cultura no dia 3 de fevereiro, quando na verdade já estava estabelecido todas as regras, o funcionamento do carnaval. Não tive, para o bem e para o mal, ou seja, no que deu certo e no que deu certo, nenhuma responsabilidade muito direta, fora, vamos dizer assim, alguns cuidados que buscamos tomar ao longo desse processo, porque na verdade esse processo já estava, de alguma maneira, correndo, organizado pela Secretaria de Cultura e com a subprefeitura, aliás, desde o ano passado, essa discussão vem sendo feita. Então eu estranho, quando algumas informes do Seio e da Madalena dizem assim: navio entrega mais de 85 desfiles para Vila Madalena. Não entreguei nada, acho estranho esse tipo de comentário, não contribui para nada. Não contribui para nada. Tudo meio sem sentido. Eu quero dizer para vocês o seguinte: em primeiro lugar, entendendo como funciona o carnaval, em primeiro lugar, a prefeitura não promove nenhum bloco durante o carnaval. Certo? Não promove nenhum bloco, nem grande, nem pequeno. Secretário, saiu no Diário Oficial, nós temos essa página. Não, desculpe, eu estou falando, a prefeitura não promove nenhum bloco de carnaval, não apoia financeiramente, não faz nenhum tipo, não informa blocos, não organiza blocos. Certos blocos existem porque eles existem, alguns são espontâneos, nós podemos e devemos fazer até entender o que é cada bloco. Tem blocos que surgem, como muitos aqui provavelmente surgiram a partir de uma organização de grupos e coletivos culturais, e tem alguns blocos que estão vindo de fora, que vêm de fora e que podem eventualmente ter patrocínios que não são da prefeitura. Não é a prefeitura que não patrocina nenhum bloco, patrocina nenhum bloco. O que ela faz é um cadastro para saber quem são os blocos que vão desfilar, para poder regulamentar. Eu não preciso explicar isso para vocês, porque vocês sabem, mas é importante dizer isso, porque parece que é a prefeitura que está promovendo as coisas, e a prefeitura está buscando organizar e está procurando criar um certo procedimento, e se ela não existisse, certamente a coisa poderia ser muito mais difícil, muito mais complexa. Nós entendemos que, por exemplo, eu entendo agora, depois de discutir aqui, isso não está. Vou aqui falar algumas propostas que nós temos pensado. Esses grandes blocos, blocos patrocinados. Primeiro, bloco patrocinado não deveria existir. Na regulamentação da prefeitura não pode haver exposição de marca, tá certo? Portanto, aquilo que eventualmente alguns blocos fizeram, e que fazem, que é divulgar marca de cerveja, ou divulgar outras marcas, e promover marcas ao longo do carnaval, não é a proposta do Carnaval de São Paulo. A proposta é não, em primeiro lugar, não patrocinar. Podemos até depois discutir, porque isso surgiu ao longo desse tempo, se a prefeitura não deveria apoiar alguns blocos em outros bairros da cidade, bairros mais periféricos, de renda mais baixa, para que exista mais atratividade em outras regiões e não tanto na região do centro expandido, principalmente de Pinheiros. Por quê? Porque interessa para as marcas exporem suas marcas em lugares que tem população, as áreas mais valorizadas da cidade, certo? Então, e ali também tem grupos, como todos que estão aqui, que tem inclusive mais capacidade de organizar um bloco, ter um carro, ter algum tipo de condição. Então, mas essa é uma outra discussão. Hoje a prefeitura, até hoje, não patrocinou nenhum bloco, é contra o patrocínio de marcas para blocos, foram multados, pode até não ter sido tão multados quanto deveriam, mas foram 720 mil reais em multa para
as marcas que foram divulgadas, mas eu inclusive falei que foram divulgadas, só a divulgação das marcas que foram divulgadas já é uma contra-propaganda para essas marcas que fazem exposição das suas marcas e querem fazer isso. Então esses blocos a gente deve evitar primeiro que esse tipo de patrocínio aconteça. Em segundo lugar, existam no entorno da Vila Madalena blocos, mega blocos enormes. Eu concordo com alguém que levantou aqui, que acho que foi você o último que falou, né, que outros, que mega blocos na Avenida Sumaré é um problema, mas é um problema, inclusive, porque a Vila Madalena virou um lugar de atração, e não é de hoje, não é de carnaval e não é da Copa. Gente, eu conheço a Vila Madalena há 44 anos, certo? Sou morador da Vila Madalena, né? Tenho há 36 anos, e eu vi a transformação da Vila Madalena ao longo desse tempo. Ao longo dos anos 90, as picuelas tem cheia de gente, era difícil transitar de carro. Né? Nós tivemos, isso não é um problema que aconteceu hoje, certo? São problemas que vêm vindo. A marca Vila Madalena vem sendo vendida há muito tempo, tá certo? Né? Inclusive tem dito aqui que eu falei aqui que a marca Vila Madalena foi divulgada em uma novela nacional que passou no Brasil inteiro em 99. E não causou impacto para mim. Causou sim, gente. Eu sei que você estava lá. Eu também estava. Isso aqui é uma questão de vai se formando um imaginário da cidade, uma ideia de que o lugar para onde se vai, na hora que as pessoas querem ir para algum lugar, é a Vila Madalena. O carnaval é aqui agora. E a gente promove um show. Eu sei, gente. Faz aqui agora para resolver essa baderna que vocês. Tá bom, mas a baderna vai acontecer? Desculpe, porque se a gente olhar dessa maneira, nós vamos olhar de maneira equivocada. Na Copa aconteceu isso, no Carnaval aconteceu isso, e vai acontecer isso, gente, vai acontecer problemas desse tipo, né, sempre que tiver um grande evento na cidade. Ou seja, desculpe, eu gostaria de falar, depois a senhora quiser falar, a senhora fala. Eu sei que, né, eu ouvi aqui, estou querendo falar eu estou tendo a minha interpretação. Se vocês pegarem um artigo que saiu há 2 semanas atrás, um aliás, do Antônio Nizelli, certo? Eu aconselho que vocês vão ler e vão perceber que o que ele está falando é exatamente o que eu estou falando, um antropólogo que está estudando essa situação. Certo? É um problema que, claro, que no Carnaval, que na Copa, né, numa grande comemoração, vai se aguçar mais. Né? Chegava gente na Vila Madalena, 10 horas da noite, que não estava indo para bloco nenhum, carregando o seu isopor com cerveja, tá certo? E isso acontecia porque as pessoas estavam indo, não era do bloco que elas estavam indo. E o ambulante também estava lá parado. O ambulante também estava lá parado. Então veja bem, né, o que nós precisamos fazer é aprofundar, né, um certo tipo de coisa, evitar que se estimule isso. Então um bloco muito grande nas imediações não é bom. A fiscalização durante o ano não adiantaria, não ajudaria? A fiscalização do ano vamos chegar lá. Tem questões que são... Desculpe, eu estou aqui falando, veja, nós temos problemas que são problemas de organização do carnaval, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos questões que são de organização de carnaval, significa cadastrar bloco, estabelecer regras de horário que já foram estabelecidas esse ano, que podem ser aprofundadas em entendimento do bloco. Gostei aqui que o próprio representante do bloco disse que nós tem que ser mais cedo, tá certo? Tem que acabar mais cedo o bloco, tá certo? Tem que estabelecer a questão de quais são os percursos para poder regular, tem que estabelecer fiscalização e evitar a exposição de marca e de patrocínio, tá certo? Tem que evitar que blocos grandes fiquem no entorno da Vila Madalena, porque por essas razões que eu já falei, a tendência das pessoas é irem para a Vila Madalena, tendo blocos ou não, mas se tiver uma concentração, vai aprofundar esse problema. E aí nós temos alguns problemas de fiscalização, questões de fiscalização, são questões que acho que o Ângelo pode tratar, conhece bem melhor do que eu, que dizem respeito à cidade inteira,
E dizem respeito, claro, que nessa situação se aguça. Questão de ambulantes não cadastrados. Então tem que estabelecer uma regra para só ter gente cadastrada que sigam as regras que forem definidas. Tá certo? Tem que haver, né, portanto, aqueles que são autorizados, que podem, tem que definir que número existe, o que pode fazer, que tipo de produto pode ser vendido. Tá certo? Tem que ser estabelecida essa regra. Tem que ser estabelecido também as regras do que diz respeito à questão de resíduos, de limpeza, para evitar que buscou-se fazer da melhor maneira possível, mas que às vezes não foi possível de fazer. Tem problemas de segurança, que eu acho que aqui a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana devem tratar. Então tem um conjunto de problemas que não são problemas que acontecem apenas no Carnaval, são cotidianos que acontecem. Então, eu queria dizer o seguinte: nós temos condição de fazer um Carnaval no outro ano melhor do que esse, com menos problemas, tá certo? Acho que nós temos um problema na Vila Madalena que vai além do problema de Carnaval, tá certo? É um problema de atração de pessoas para a Vila Madalena, e isso deve ser, de alguma maneira, enfrentado nas cidades. Nós temos um problema de falta de espaço público na cidade. Então as pessoas procuram alguns lugares que sabem que vai ter gente, que vai ter buchicho, porque não temos ausência de espaço público, então temos que criar outro espaço público e temos que fazer com que a população da cidade se desloque para outras regiões. Porque tinha gente na Vila Madalena que veio de Taboão da Serra, que veio de Osasco, que veio de Zona Leste, da Zona Norte, e dizia que vinha para cá porque aqui sabia que ia ter alguma coisa acontecendo. Que nem sabia de bloco, não era de bloco, não participava de bloco, e quando era 11 horas, meia-noite, que não tinha mais bloco nenhum na rua, estavam chegando gente. Então, se a gente não entender que isso está acontecendo, nós vamos tratar do problema de maneira equivocada. Podia até chegar aqui e falar assim: vão ficar bravos, né? A gente podia fazer um teste de um ano, não desfilar nenhum bloco na Vila Madalena, e provavelmente ia ter os mesmos problemas que tiveram. Vamos fazer um teste. Então, vamos fazer o teste. Não vamos penalizar uma situação Então eu acho que é isso. Acho que tem um rapaz aqui que veio o aluno, falou uma coisa muito correta, né? Eu acho que é importante a espaço público. Isso é importante para a cidade, tá certo? Agora, claro que não pode haver abuso. Nós temos que se disciplinar usar o espaço público. Então, se colocam os banheiros, foram colocados os banheiros, mas as pessoas não vão usar os banheiros, tá certo? E fazem, né, coisas que serviram deram problemas gravíssimos para os moradores. Então, eu acho que nós temos que fazer um trabalho educativo ao longo do ano inteiro, né? É um trabalho de educação ambiental, de educação para a cidadania. É importante a gente poder avançar na cidade, né, em um conjunto de comportamentos, de mudança de comportamentos, para que nós possamos ter um resultado melhor. Esse resultado vai aparecer, né? Então eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que nós temos aí um ano para poder estabelecer regras mais claras. Tem uma experiência, eu tenho pouca experiência relativamente em relação a esse assunto, certo? De carnaval, né? Mas eu acredito que a pouca experiência que eu tenho já deu para ver que dá para a gente melhorar muito, né, em relação ao que foi esse ano, que já foi muito melhor que os outros anteriores. Agora, o problema da Vila Madalena, eu acho que foi melhor que o ano passado, embora tenha tido problemas. Depois vai trabalhar melhor ou pior. Eu acho só o seguinte: que não vamos resolver o problema da Vila Madalena apenas nessa discussão de bloco. Tem que ter outras ações que têm que ser tomadas na cidade, tá, a respeito da situação da Vila Madalena, porque o ano passado, só para ver como foi menos ruim do que o ano passado, então o ano passado nós tivemos morte na Vila Madalena, morte de atropelamento. Tivemos um atropelamento porque o controle do carro, né, em relação à ocupação das ruas não existiu. É um atropelamento sério que aconteceu na Vila Madalena. Tem coisas e coisas, tá certo? Tem problemas e problemas. Então a gente tem que colocar. Por isso eu acho que é difícil fazer uma avaliação, é pior ou melhor, tá certo? Mas houve mais controle, tá certo? Blocos grandes saíram da Vila Madalena, tá certo? Em outros anos tinham desfilado. E acho que isso faz parte do aprendizado. No ano que vem, provavelmente, vão ter que tomar outras atitudes para poder melhorar a situação que nós vivemos esse ano. Agora, eu quero só finalizar dizendo o seguinte: nós estamos abertos a esse diálogo,
né? Já tinha, antes de vir para cá, eu tinha já conversado informalmente com o doutor Maurício. Eu acho que é importante esse acordo de convivência que venha a se fazer, né? A Prefeitura de São Paulo está totalmente aberta para isso, né? Seja através da Secretaria de Cultura, seja através, né, da subprefeitura e dos outros órgãos envolvidos. Foram 14 órgãos envolvidos nesse carnaval, né? E buscou-se fazer o melhor possível, né? Se não foi o melhor, tá certo? Se não tivesse essa atitude da prefeitura, teria sido muito pior. Eu acho que isso não resta dúvida nenhuma com moradores. Eu estou falando, se não tivesse tido a ação da prefeitura, teria sido muito pior, tá certo? A prefeitura definiu o horário para desfilar o bloco, definiu horário de dispersão, tá certo? Estabeleceu horário para fazer a limpeza, estabeleceu uma central de acompanhamento, se deteve o trânsito. Me desculpe, Lucila, tá? Eu não tenho a menor dúvida que se a prefeitura não tivesse atuado, teria sido pior. Se você acha que teria sido pior, no ano que vem a prefeitura não faz nada, deixa a prefeitura, a Vila Madalena, na sua administração. Desculpe, a prefeitura pôs banheiro, a prefeitura controlou o trânsito, a prefeitura colocou segurança, tá certo? Se você acha que foi ruim, no ano que vem não põe nada, tá certo? Não é isso que você está defendendo? Mas é esse o papel da prefeitura, na O papel da prefeitura é fazer fiscalização, o papel da prefeitura é dar infraestrutura, tá certo? Então, é controlar, desculpa. Para a gente fazer um evento em qualquer lugar da prefeitura, existem regras. A gente tem que ter alvará, tem que ter o nome do responsável, tem que ter a anuência do CT, tem que ter a anuência da prefeitura, da Polícia Militar, para fazer qualquer eventozinho. Está no site da prefeitura. Tem mais 10 pessoas para falar. O secretário está aqui, vamos deixar o companheiro falar. Tem mais 10 pessoas inscritas. Essa discussão vai correr o ano inteiro. Essa discussão, como foi o ano passado, vai continuar o ano inteiro. Ok, o ano inteiro a gente conclui a mesma coisa. Estou eu, A gente vem aqui, o cidadão não é também claro. Eu vou concluir, tá? Carlos, inscreve o seu caso. Então pronto, você está inscrito. A sua palavra vai ser... O que ele falou na imprensa, a gente leu, a gente veio aqui para conversar com a autoridade. Já está, tudo bem. Estou fechando a fala como me interrompendo, dizendo que era melhor a prefeitura não ter feito nada. Tá, gente? Então é isso. Eu acho que a gente pode melhorar. Se teve problemas no ano que vem, pode-se corrigir os problemas e não vai ser no bate-boca que vai se resolver isso. Vamos ver quais são as medidas, quais são as propostas, vamos sentar na mesa e a partir das propostas, das medidas que podem melhorar a situação, num acordo, vamos chegar num acordo para melhorar o que vai ser feito. Tá? Obrigado.